anunciamos Jesus, vai para o ar. Deus é fiel. Por ele fomos chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa vocação é a comunhão com Deus, por Jesus Cristo, sob a ação do Espírito Santo. Para isso Deus nos criou, para vivermos em comunhão com a Santíssima Trindade. Então, nesse sentido, a nossa vida é uma caminhada, é uma passagem, que o grande objetivo de nossa vida é alcançar um dia a comunhão com o Pai, por Cristo, no Espírito Santo. Para isso, nós estamos aqui nessa terra. E para nos ajudar a essa comunhão, Jesus falou da história, da vigilância, da necessidade de cuidado. Falou de um homem que partiu e deixou a casa sob o cuidado de funcionários. Bem, este Senhor é Deus. Mas é importante que logo purifiquemos a imagem de Deus. Esse Deus que parte e dá uma responsabilidade a cada um é Pai. É o dono da casa que nos ama, que confia em nós os seus dons. Ele é aquele que parte, mas já nos antecipando que voltará para nos encontrar e nos levar para Ele. Mas essa ideia é importante ficar muito clara. Cada um de nós tem uma responsabilidade nessa vida. Deus nos dá graça, uma vocação, um chamado. Quer dizer, dentro da construção desse mundo de amor, Ele conta com cada um de nós. Quer dizer, Jesus não age mais diretamente no mundo, fazendo bem, como diz, já lemos que Ele passou a vida fazendo bem. Agora Ele quer, através de nós, de mim, de você, passar por esse mundo fazendo bem. Então, isso é uma graça, que Deus nos dá responsabilidades, nos confia aquela tarefa que é dele. Mas você já pensou que ousadia de Deus, né? Nos convidar, não? Se fosse anjo, a gente dizer que ótimo, anjo é puro espírito, é fiel. Não, Ele teve a ousadia de confiar em nós, fracos, limitados. A cada um, diz Jesus no Evangelho, o dono da casa dá uma responsabilidade e parte. Há nessa casa alguns que têm responsabilidades especiais. Fala aqui do porteiro. O porteiro, quem seria o porteiro? Podemos ver naqueles que são os ministros do Senhor, os porteiros, aqueles que devem cuidar mais do que outros, vigiar. Imagine, se o porteiro se esquece da sua função, se nós, ministros do Senhor, formos infiéis à nossa missão, como vamos prejudicar as pessoas? Muito mais. Ali eu faço um parênteses, então. Aí você entende por que é importante rezar por aqueles que são os ministros do Senhor, dada a sua responsabilidade. Porque da maior ou menor fidelidade ao Senhor, vai depender a sorte de tantas e tantas pessoas. Aí você entende porque desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco tem pedido, rezem por mim. Eu diria também, reze também pelo seu bispo, reze pelo seu sacerdote, reze pelos seus diáconos permanentes, enfim, por aqueles que dentro dessa casa do Senhor têm a responsabilidade de orientar, de cuidar, de ajudar as pessoas a serem vigilantes. Depois diz o Evangelho que ele mandou o porteiro ficar vigiando, mas disse, olha, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Aparentemente podia parecer, vai ver que Deus nos quer pegar assim na hora menos esperada por nós. Não,
Ele quer sempre o melhor para nós. Mas é uma realidade. A morte normalmente não avisa. Algumas pessoas, sim, a morte é precedida de uma doença. Mas quantas mortes inesperadas a gente toma conhecimento cada dia? E na hora da morte, o que nós levamos para a eternidade? Levamos aquilo que temos naquela hora, a carga de amor, de bondade e de perdão. Quanta gente, de repente, inesperadamente, foi chamada ao encontro do Senhor e teve que ir com aquilo que tinha, não pôde mais acumular, não pôde voltar para dizer, mas faltou eu fazer alguma coisa. Mas quem está vigiando, sempre atento, não perde a oportunidade de fazer o bem. Em outras palavras, temos que superar uma ideia que às vezes as pessoas têm, quando eu for idoso, for velhinho, aí eu vou cuidar do momento do meu encontro com o Senhor. Primeiro, que muita gente não vai ter esse momento. Você sabe, cada dia os noticiários aí da televisão, dos jornais, rádios, nos dão notícias de mortes inesperadas e às vezes até de grupos imensos que sofrem algum acidente. Em segundo lugar, olhe bem ao seu redor. A experiência nos mostra de quem não procurou o Senhor durante a vida, fica velho, idoso, até com longa vida e não se volta para o Senhor. Essa é que é a verdade, quer ver? Porque a pessoa às vezes não teve nem orientação para saber onde, o que e como fazer. Então, o que então devemos guardar deste primeiro domingo do Advento, do ano B, começando uma nova etapa, a história da salvação que começa com aquela expectativa, aquela espera, vem Senhor Jesus. Qual é a ideia central desse primeiro domingo do Advento? O Senhor quer que não percamos nenhuma oportunidade de fazer o bem. Cada um segundo a sua responsabilidade. Você é mãe de família, dentro da sua casa. Você é um operário, ali, como trabalhador. Você é professor universitário, lembrado sempre da sua responsabilidade, procurando dar um testemunho de amor à verdade, de fidelidade. Você é sacerdote, vivendo intensamente o seu ministério com aquele foco sempre no Senhor Jesus. Você é criança, vivendo, procurando obedecer aos pais, como Jesus em Nazaré. Você é jovem, aproveitando das oportunidades, do seu entusiasmo, da sua alegria e para levar outros ao Senhor Jesus. Enfim, cada um de nós tem que olhar ao seu redor e se perguntar, o que o Senhor espera de mim? Quando Ele voltar, o que Ele vai me perguntar? O que Ele vai me perguntar sobre o que eu fiz? O que eu vou ter para Ele colocar em seus braços e particularmente em seu coração? Tenha certeza, meu irmão, tenha certeza, minha irmã, Advento é um tempo de graças especiais. Queremos cultivar em nós aquele desejo de que o Senhor venha. Venha em nossa vida, ilumine todos os recantos de nossa existência. Que o nosso foco esteja no Senhor Jesus. Se fizermos isto, o tempo do Advento vai nos encontrar vigilantes e quando o Senhor quiser derramar as suas graças sobre o nosso coração, Ele vai encontrar pessoas acordadas, disponíveis, abertas para receber os seus dons. Para que assim seja este seu Advento, para que assim seja cada dia deste tempo de espera, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.